pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Prof. Me Explica. No vídeo de agora, você vai poder estudar 3 procedimentos estéticos de sucesso, com as indicações, os planos anatômicos e as condutas clínicas mais adequadas para cada uma dessas situações. Vamos lá? Então, o objetivo básico da nossa aula é estudar esses 3 procedimentos que agora, na atualidade, estão sendo mais utilizados, que seriam Botox, ácido hialurônico, fios de preenchimento e sustentação, avaliar a anatomia facial para cada procedimento e analisar o risco de intercorrência de cada um deles. Eu deixei aqui algumas referências que vocês podem estar usando para poder fazer e complementar, na verdade, os seus estudos. E aqui a gente começa, né, com a básica, anatomia básica do sistema tegumentar. Vou escolher uma canetinha aqui para poder passar com vocês, né? Só um minuto. Aqui o apontador, eu acho que vai ficar melhor, né? Então, ó, essa imagem está representando aqui a estrutura mais externa básica do tegumento comum, que é aquele sistema que está associado com pele, cabelos, unhas, né? A gente viu no decorrer das nossas aulas aqui que na derme papilar a gente pode fazer, por exemplo, pigmento de tatuagem, já lá na reticular a gente vai ter toda a extensão aí de fibras de colágeno, elastina, que mantém o nosso corpo no lugar, evita, por exemplo, a ocorrência das rugas, né? Que quando eles vão diminuindo, isso vai afrouxando, você vai tendo aí o aspecto de flacidez, formação de rugas e etc. Então, aqui a gente viu que eu posso fazer desde uma micropigmentação até, por exemplo, procedimentos de tatuagem. Mas, dentro da estética, né, falando mais propriamente aí de procedimentos minimamente injetáveis, a gente tem 3 procedimentos que vão ser de extrema importância para a gente minimizar os efeitos do envelhecimento no nosso corpo, né? Quais seriam eles? Eu coloquei aqui, escolha 3 procedimentos. Pense aí com você quais você sugeriria como sendo os que mais impactam de forma que eles podem até ter uma duração mais longa, né? Nenhum deles é permanente, na verdade, mas eles impactam de uma forma bem acentuada a visualização do resultado quando a pessoa realiza, né? Para execução de cada um deles, tem uma tríade que é muito importante a gente considerar. No primeiro momento, a gente tem a questão do domínio anatômico. Isso é muito importante para a gente fazer, por exemplo, o mapeamento de onde eu vou poder, por exemplo, aplicar uma toxina botulínica, um vetor muscular, aonde eu não posso atingir com o preenchimento anatômico, no caso, por exemplo, das anastomoses vasculares, ou mesmo para os fios, né, que eu tenho risco aí, por exemplo, de causar, por exemplo, um derrame aí, se eu arrebentar alguma veia, por exemplo, né? É importante também a gente saber fisiologia e nutrição. Cada pessoa tem a sua particularidade, tem o seu funcionamento fisiológico. Então, otimizar esse terreno biológico da pessoa, né? Como que está a dosagem de vitaminas e minerais? Por exemplo, o zinco, quando a gente fala de aplicação de toxina botulínica, mas, por exemplo, as vitaminas D, C, B12, a avaliação da espessura dérmica, né? A pessoa já está com a pele mais fina ou não, ela ainda mantém aquela estrutura mais jovial da pele. E é claro que a gente tem que ter um arsenal de resgate. Por quê? No caso de acontecer alguma intercorrência que já é esperada, ou uma complicação, que é uma ocorrência que não é esperada, mas ela pode sim acontecer, e aí você tem que estar pronto para responder a isso. Como que eu posso, por exemplo, reagir àquilo ali para resolver a situação e minimizar os danos para aquele paciente? Então, por exemplo, a gente tem a presença da hialuronidase, aqui nos casos de isquemia, quando você está fazendo um preenchimento. Eu posso usar colírios
com componentes, por exemplo, com a oximetazolina, para poder ajudar a resolver, por exemplo, uma pitose palpebral decorrente da aplicação de toxina botulínica. Mas você precisa ter o conhecimento de cada um desses aspectos. Então, dentre o efeito esperado e o agravamento que a gente pode ter ali naquele procedimento que está sendo realizado, nós temos que considerar 3 pilares importantes da segurança aqui. Sempre é importante você fazer uma anamnese rigorosa para considerar, por exemplo, aspectos ou históricos de alergia, doenças autoimunes. Quem está com doença autoimune em fase ativa, a gente não faz procedimento, porque o risco daquilo ali acentuar ou mesmo dar um start na doença que já estava estabilizada é muito grande. O risco-benefício precisa ser avaliado, né? Considerando a alergia, quem tem alergia à albumina, proteína do ovo, ou mesmo a alguma proteína do leite, não vai poder realizar determinadas tipos marcas de toxina botulínica. Então, você precisa estar atento para poder decidir qual seria ali, no caso, a opção mais adequada para aquele paciente. E é claro, tem que ter um domínio absoluto da anatomia facial, tanto para evitar nervo, evitar vaso, ou para eu saber profundidade de um músculo que eu posso injetar a toxina botulínica. E basicamente você tem que ter aí o aspecto da reologia, que é conhecer aprofundadamente todo o procedimento que você vai realizar, como também o material que você vai lançar a mão. Por exemplo, existem 2 formas da gente fazer a reconstituição da toxina botulínica. Só que isso não é suficiente para eu considerar a dose. Eu preciso também considerar qual que é o tipo de seringa que eu vou usar para fazer aquela aplicação. Porque conforme o tipo de seringa e o tipo de reconstituição, eu vou ter que fazer uma aplicação maior ou menor aí dos risquinhos que eu tenho na seringa para eu ter a dosagem, né, a concentração correta que eu quero aplicar naquele ponto do corpo da pessoa. Então, você precisa pensar nesses aspectos todos antes de realizar um procedimento. Para começar, nós vamos falar a respeito da toxina botulínica, tipo A, que é um procedimento estético muito realizado no Brasil, talvez dentre os minimamente invasivos seja o mais realizado. Você consegue ter o resultado ali rapidamente quando a gente compara com outros procedimentos, porque na sessão, né, ali por cerca de 15 a 21 dias, você tem ali já o travamento daquele músculo, né, de forma temporária, é claro, mas que vai minimizar rugas aí estáticas de forma importante. Então, o que a gente observa, né? Aqui eu já vou mostrar para vocês alguns resultados para chamar vocês para a importância do procedimento, né? Quando a pessoa tem ali no terço superior, ou seja, aqui no ventre frontal do músculo occipito frontal, na testa, né? As linhas de Wi-Fi, a gente pode fazer a aplicação da toxina para minimizar essas rugas que estão sendo formadas. Quando ela começa a originar ali, ó, os pés de galinhas, né? Ou mesmo aqui, ó, no nariz, que ela começa também a ter aí a divisão dessas rugas, né? De forma mais acentuada, eu também vou poder usar a toxina botulínica aqui, né? Claro que sempre com uma dose, um plano, uma profundidade diferenciada, porque eu tenho músculos aqui de diferentes tipos. E falando-se em toxina botulínica, a gente tem um caso muito famoso, né? Um estudo clínico, na verdade, com irmãs gêmeas, né? Aqui a gente tem elas em A e em D, a foto está mostrando, sendo que uma delas, ela promoveu, né, esse cuidado com a toxina botulínica por 19 anos, enquanto a outra não. Então, a gente observa aqui, ó, que o organismo dela com certeza fez uma reprogramação. Olha o aspecto muito mais jovial, menos cansado, em relação à sua irmã que não realizou. Ou seja, a toxina botulínica é um procedimento de sucesso e que permite sim a gente melhorar e muito esse aspecto, às vezes, de um pouco de cansaço, de rugas que estão sendo delimitadas ali. Mas antes de falar do procedimento em si, tem algumas informações que são importantes a gente considerar, né? A toxina botulínica, ela vem da onde? Então, existe uma bactéria
que é o Clostridium botulinum. O Clostridium botulinum, ele existe aí como bactéria, ele também libera uns esporos, que são tóxicos, inclusive, para o organismo humano, a nível de criança, a nível de adulto. E ela vai produzir, né, uma neurotoxina, que pode ser do tipo A até o tipo G. Essa neurotoxina, ela impede que o músculo ali, na junção neuromuscular, olha aqui a junção neuromuscular, é o contato entre o neurônio e uma fibra muscular, ou seja, uma célula do músculo. Então, vai ter um neurotransmissor aqui, ó, que vai ser liberado lá, né, na fenda sináptica, onde está acontecendo a transmissão do impulso, né, no sistema nervoso somático, né, para dar um comando para aquele músculo fazer uma contração, liberando aqui a acetilcolina, né? Lembrando que a contração muscular, o primeiro componente que precisa ser liberado é a acetilcolina. Essa acetilcolina vai ali para o sarcolema, que é a membrana plasmática da fibra muscular, e ela faz aí uma série de processos que vai incluir, por exemplo, influxo de sódio, liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, tudo no sentido de liberar troponina com a tropomiosina, deixando aí a actina livre para deslizar sobre a miosina. Então, nesse processo, você tem a contração muscular. Se a acetilcolina não é liberada, aquele músculo não recebe um estímulo para fazer contração e você tem um músculo paralisado. E essa é a proposta, né, do procedimento quando a gente faz a toxina botulínica. É claro que inicialmente, né, a toxina botulínica, ela teve aí associada com a doença importante que é o botulismo, que, né, vem aí dos alimentos enlatados, porque ela é uma toxina que é uma bactéria que age em mecanismo anaeróbico, ou seja, sem presença de oxigênio. Então, ali, quando aquele alimento enlatado, né, ele tem ali, por exemplo, algum prejuízo das suas características ali de consumo, ela pode, né, gerar essa multiplicação do Clostridium botulinum e produção das neurotoxinas, que são extremamente aí ruins para o corpo humano, inclusive para a criança. Lembrando que em crianças não é recomendável o uso de mel até ali cerca dos 2 anos de idade, por conta dessa associação, né, e possibilidade de acontecer o botulismo. Depois, na medicina, verificou-se que quando a gente consegue purificar essa neurotoxina, minimizar esses efeitos tóxicos que ela pode ter para o nosso organismo, a gente consegue usar ela de forma medicinal, ou seja, no tratamento do bruxismo, que é aquela doença que a pessoa fica rangendo ou apertando os dentes, que pode diminuir o tamanho dos dentes, mas que vai atingir principalmente dois músculos importantes aqui externos que a gente tem, que é o masseter, aqui no ângulo da mandíbula, e o músculo temporal, né? E causa muita dor, pode gerar enxaqueca, ou mesmo para hiperidrose, que é uma outra alteração associada aí com nervos, onde a pessoa vai transpirar de forma muito acentuada. E atualmente, assim, já tem algum tempo, na verdade, que tem sido utilizada também para a gente promover os procedimentos estéticos e minimizar os efeitos do envelhecimento, né? Basicamente, vai atuar, então, no sistema nervoso somático, na junção neuromuscular, onde a gente tem encontro de um neurônio com uma fibra muscular, e o bloqueio da acetilcolina, ele vai acontecer a partir do complexo SNER. Tem 3 proteínas que estão associadas com a liberação da acetilcolina na vesícula sináptica. São as proteínas SNAP25, sintaxina e sinaptobrevina. A toxina botulínica vai agir nesse complexo, impedindo que a acetilcolina seja liberada. Dessa forma, a gente tem aí uma paralisação temporária do músculo que a gente fez essa intervenção. Então, aqui na imagem, só para mostrar para vocês. Quando a gente aplica toxina botulínica tipo A, que é a única comercializada aqui no Brasil, né, pela FDA, a gente tem aí também a toxina tipo B, mas no Brasil não, a gente só permite
a comercialização do tipo A, a Anvisa, ok? Então, ela vai impedir essa liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Então, não consigo aqui, ó, fazer o estímulo, né, a excitabilidade do músculo. Porque a toxina vai agir como uma tesourinha e vai quebrar o complexo SNER, ou seja, as proteínas SNAP25, sintaxina e a terceira proteína que está relacionada. Então, né, nesse sentido, o que vai acontecer? Impedimento da liberação do neurotransmissor, que é a acetilcolina, na fenda sináptica. Nesse resultado aí, a gente tem a paralisia muscular temporária do músculo que está sendo feita a intervenção, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, reforçando a imagem aqui do contato desse neurônio com a fibra muscular, do que aconteceria de forma normal, convencional, né, de homeostase no nosso corpo, mas como quando a gente usa a toxina botulínica, a gente tem um bloqueio neuromuscular, ok? O que acontece? Aquele músculo nunca mais, então, vai mexer? Claro que não, a gente acabou de falar que é um procedimento temporário. Nesse sentido, o que acontece? A partir de 28 dias ali que foi promovida a aplicação da toxina botulínica, a gente tem um brotamento nervoso. Ou seja, o seu organismo reage de forma a produzir novas terminações nervosas ali adjacentes para poder fazer aquele músculo voltar a promover a sua contração muscular. Então, esse processo aí, ele vai sendo progressivo, sendo que o efeito da toxina botulínica vai durar ali entre 3 a 6 meses, mais ou menos, né? Tendo a duração média ali de 4 meses. Em mim, por exemplo, é 4 meses exatamente a duração do efeito. Aí eu tenho, por exemplo, que fazer a manutenção do procedimento. Existem aí uma série de fatores que vão poder interferir nesse resultado, na durabilidade do efeito da toxina, né? Por exemplo, a proporção de zinco, né? Como é que tá a dosagem de zinco na pessoa, de vitamina C, vitamina D, vitamina B12, qual que é a intensidade de exercício físico que a pessoa realiza. Quem faz muito exercício físico, com certeza vai ter uma durabilidade menor. O próprio estresse também vai interferir, porque eu diminuo, sendo que muitas vezes pode ser necessária a solicitação de exames complementares. Por exemplo, da dosagem desses componentes aqui, que vão interferir diretamente no efeito dela, tá? A gente pode fazer essa solicitação. Existem no mercado diversas marcas de toxina botulínica. O termo mais adequado para a gente usar seria toxina botulínica tipo A, ou TBA. Mas, né, a gente sabe que no senso comum da população, ela é muito conhecida como Botox. Talvez se você falar toxina botulínica para algumas pessoas, ela não vai entender. Mas se você falar o Botox, é bem provável que ela vai saber. O Botox é a primeira marca, né, mais famosa, que os médicos, dentistas mais usavam. Mas a gente sabe que atualmente existem diversas outras marcas. Você tem a Dyspor, a Zelmin, a Botulift, Nabota, a Letibo, que é uma coreana que está muito famosa na atualidade, inclusive, certo? O que acontece? Elas podem ser comercializadas em pozinho ou já prontas em solução. Existe uma marca australiana que comercializa ela pronta, já vem diluída. Você basicamente tem que só aspirar ela de dentro do potinho. Mas em sua grande maioria, essas que eu citei, a gente tem que fazer a reconstituição delas, né? E essa toxina botulínica, conforme aí ela foi purificada, como que tá a molécula, ela pode vir com proteínas carreadoras que vão estar protegendo ela ali no seu transporte, no seu meio ali de aplicar na pessoa. E isso é importante porque essas proteínas carreadoras, elas podem vir da albumina, tá relacionada então com alergia ao ovo, ou podem vir de proteínas do leite. Então eu preciso ter essa informação para eu evitar a aplicação dessas marcas em pessoas que têm esse tipo de alergia, tá? A reconstituição tem duas formas, seca ou tradicional, que a gente vai falar mais para frente. Os pontos de aplicação são extremamente importantes, porque eu vou considerar a angulação, eu posso fazer angulação a 90 graus,
a 30 a 45, mais superficial 15 graus, né? E isso vai repercutir também se o músculo tiver o ventre um pouco mais espesso, menos espesso, qual vai ser a dose que você vai utilizar, certo? Além disso, qual que vai ser a posição mais correta para você usar para fazer aquela aplicação. E quando eu tenho, por exemplo, uma intercorrência, que é a pitose, né? Que eu posso atingir ali o lugar errado no halo de dispersão dessa toxina e fazer com que haja queda, por exemplo, da sobrancelha, que é uma intercorrência mais indesejável que a gente pode ter quando a gente está falando de aplicação de toxina botulínica. Outra, né, intercorrência, né, que a gente pode ter é o mefisto, né? Tem uma figurinha muito famosa que a galera compartilha no WhatsApp, que é de um bebezinho, que ele tem uma micropigmentação bem interessante assim na sobrancelha, e a sobrancelha dele tá bem elevada. Então a gente ficar com aquele aspecto lá de malévola não é muito legal não, tá? E a gente chama isso, né, em clínica de mefisto. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar aqui é que, embora a gente faça aplicação de nível estético, tem sido colocado alguns artigos mais recentes propondo uma melhora também de outros distúrbios que a pessoa possa ter. Por exemplo, redução do nível de cortisol, que é um hormônio altamente associado com o estresse, diminuição da ansiedade. Então, a toxina botulínica pode trazer uma série de benefícios para a pessoa ali que está fazendo o procedimento, além da questão de evitar o envelhecimento, né? Aqui para mostrar para vocês, em relação aos pontos de aplicação na miologia facial, que a nossa aula está voltada assim para procedimentos faciais, você tem que conhecer o aspecto aqui, ó, anatômico, muscular, para você entender toda essa condição de como vai ser feita a aplicação, qual que é a dosagem que você vai usar, qual que é o espaço entre os pontos de aplicação que você vai ter que fazer, né? Nesse sentido, a gente tem aqui, ó, um aspecto importante. Lá no terço superior, o principal alvo de aplicação nosso é o ventre frontal do músculo occipito frontal. Ele é o principal elevador do supercílio, tem as fibras aqui, ó, centrais e laterais. Tem pessoas que podem apresentar as linhas de Wi-Fi em toda a testa. A gente fala que é um perfil total. Mas tem pessoas que vão apresentar só aqui na lateral. Então, isso tem que ser avaliado aí durante a anamnese clínica para a gente entender como vai ser feita essa aplicação na pessoa, entendeu? O complexo aqui, ó, glabelar, que a gente vai ter o músculo prócero, o corrugador do supercílio, que é esse aqui em forma de vírgulazinha. Ele vai integrar aqui, ó, quando a pessoa tem aquela cara fechada, o aspecto de bravo. Então, você consegue minimizar isso e suavizar, deixar a pessoa com aspecto mais alegre, menos bravo, né? Tem aqui embaixo, aqui, ó, o músculo masseter, né, que foi marcado aqui no caso, que é um dos músculos da mastigação. Então, o ventre dele é muito proeminente, ele é mais espesso. Eu não posso, por exemplo, ter uma baixa aplicação de toxina botulínica, por exemplo, quando a pessoa está fazendo um tratamento de bruxismo, porque ela não vai ser suficiente para você conseguir minimizar os efeitos ali de dor, do distúrbio que a pessoa possa estar apresentando. E além disso, eu tenho que considerar a sua particularidade aqui de proximidade com a glândula parótida, que está aqui a nível de, né, perto aqui de tragos também. Eu sempre tenho que dar uma linha aqui, ó, de segurança, margem de segurança, na região posterior. E na região anterior do masseter, eu tenho que considerar um músculo importante que a gente tem, que é o risório. Porque se eu atinjo ele, eu vou ter problema com o meu sorriso, causando assimetria ou mesmo aí uma salivação muito acentuada, que não é nada esperada, né? Então, o rosto é tão magrinho, eu tenho muitos músculos no rosto? Sim, você tem. Eu vou trocar o nosso marcador aqui para a gente conseguir marcar e a gente conseguir falar os nomes dos principais músculos aqui que a gente precisa lembrar, tá? Então, no primeiro momento aqui, ó, vou fazer um X, a gente tem o ventre
frontal do músculo occipito frontal. Você que está vendo essa aula, já pega seu papel e caneta, anota esses nomes, porque são nomes importantes que você não vai mais poder esquecer. Você vai ter que lembrar, né, para todo sempre, se você estiver pensando em atuar na área da estética, tá? Então, a nível de terço superior, a gente tem o ventre frontal do músculo occipito frontal. Vamos ter aqui, ó, vou fazer uma bolinha. O prócero, que é esse que parece um leque, né? Um penachinho. Lateralmente a ele, a gente tem esse aqui, ó, em forma de vírgula. Eu vou tentar ter mais destreza aqui, que eu tô com a mão direita, né? E eu sou canhota. Que é o corrugador do supercílio. Então, ó, como que eu faço para avaliar quando eu tô com rugas na testa? Então, tem que fazer aquele olhar do surpreso. Cada voltinha que aparecer é um ponto de aplicação que eu vou fazer. Eu não aplico no sulco, na parte baixa, eu sempre aplico no morrinho, tá? Já aqui para o prócero e para o corrugador do supercílio, a gente considera o aspecto de cara de bravo. Então, você fala assim, ó, faz cara de bravo, para você ver se ele tá fazendo aquele Hzinho. Tem gente que faz o Hzinho sem fazer, por exemplo, expressão. Então, já indica ali que precisa de uma intervenção para a gente suavizar aquela ruga que já está permanente ali já, né? Ela já está fixa, já está estabelecida no corpo. Então, depois, nós vamos ter aqui, ó, o orbicular dos olhos, que a gente tem a porção palpebral, que a gente nunca faz aplicação, tá? E essa porção inferior, que normalmente aqui vai ser os pés de galinha, onde a gente vai aplicar. Aí eu tenho aqui, ó, o músculo nasal, na parte transversa, que a gente vai fazer intervenção. Se a pessoa falar, eu não gosto da largura do meu nariz, será que não pode aplicar aqui, ó, na parte alar do músculo nasal? Não, gente, a toxina, assim, é uma redução tão pequenininha e suave que às vezes pode ser realizada, que a pessoa, a expectativa dela não vai atender, porque ela acha que assim vai tipo, reduzir pela metade, e não é isso, tá? Então a gente não pode enganar o paciente. Na verdade, a gente vai cuidar aqui, ó, do bichinho, das rugazinhas que podem acontecer aqui, ó, nessa parte aqui, perto da giba do nariz, ok? Você tem aqui, ó, levantador do lábio superior da asa do nariz. Você tem aqui levantador do lábio superior, que vão ser importantes, por exemplo, nos casos da pessoa que tem sorriso gengival, ou seja, ela mostra muito a gengiva. Então, a gente pode fazer intervenção aqui no sentido de reduzir o aparecimento dessa gengiva quando a pessoa sorri, né? A gente tem aqui, ó, orbicular da boca, que fica em volta da boca, que aqui é lugar que a gente pode aplicar. Só que normalmente a pessoa perde a sensibilidade, às vezes, para poder usar o canudinho ou para poder beijar, entendeu? Às vezes a fala também, então tem que tomar muito cuidado, é mais superficial, dosagem muito baixa, né? Aqui embaixo, ó, quando a gente faz a cara do triste, tem gente que dá celulite aqui, ou forma aquela meia lua na região do mento, que é o queixo. Então, a gente pode fazer intervenção, pensando principalmente aqui, ó, no músculo mentual, que é esse aqui do queixo, propriamente dito, tá? A gente pode usar aqui o DAO, que é o depressor do ângulo oral, para poder também fazer intervenções nesse sentido de melhorar, minimizar rugas. Ou seja, existe uma infinidade de músculos aqui que a gente pode fazer interferência. Onde eu jamais vou aplicar. Vou até mudar a cor da minha caneta para ajudar vocês, tá? Ó, zigomático, eu vou derrubar sorriso. Zigomático menor, zigomático maior. Músculo risório, que a gente acabou de falar do masseter. Também vou causar assimetria. Não posso de forma nenhuma. Não posso aplicar aqui, ó, perto da glândula parótida, ou seja, região muito posterior no masseter, porque senão eu vou fazer xerostomia, aumentar a salivação e a pessoa vai ficar incomodada com aquilo ali, a gente vai ter problemas, a gente não aplica. Então, se vocês perceberem, o legal é eu aprender basicamente todos os músculos que estão aqui. Qual que eu não falei aqui também, ó? Existe um músculo que a gente chama de bucinador. Bucinador, ele vai ser aqui, ó, profundo em relação ao risório.
E ele é um músculo que a gente usa de referência quando a pessoa quer fazer aquele procedimento que chama bichectomia, né? Na bichectomia, o dentista ele faz um corte aqui, ó, de forma intraoral para remover uma bolinha de gordura que a gente tem, para deixar a pessoa com aquele aspecto de cara assim, ó, mais magrinho. Então a gente usa o músculo bucinador como referência para fazer a retirada da bola de bichar, que é uma bolsinha de gordura que a gente tem aqui, que ela serve de colchim para o rosto. Na nossa face, lembra sempre, você tem a pele ali com todas as suas camadas, tem o músculo, vai ter ligamentos retentores, você vai ter os ismás, né? Que são ligamentos também que vão segurar a sua pele. E você vai ter gordura, tecido de preenchimento. Por isso que a gente tem um rostinho aí, ó, todo acolchoado, bonitinho. Com o envelhecimento, a tendência é você ir perdendo essas estruturas. Então, a gente usa a intervenção a partir de procedimentos estéticos. Então, aqui, para mostrar para vocês, a gente divide a face em terços. Terço superior, terço inferior. Deixa eu só mudar minha caneta aqui, ó. Então, a gente tem aqui um terço superior, onde eu vou considerar aqui o ventre frontal, com essa parte aqui, ó, do orbicular dos olhos, o músculo nasal. Você vai ter o terço médio, que a gente não faz tanta intervenção, a não ser, por exemplo, que eu queira resolver aqui um sorriso gengival ou alguma simetria que a pessoa possa estar apresentando. E a gente tem o terço inferior, que vai ser ali basicamente a região da boca, tá? Existe um músculo aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que é o depressor do septo nasal. Um dos pontos de envelhecimento que a gente tem é a queda da ponta do nariz. Então, quando a pessoa apresenta essa queda do nariz, ela vai conversando e você vai percebendo que o nariz dela começa a ficar assim, ó, mexendo. Então, o músculo depressor do septo nasal pode ser um alvo de intervenção que a gente pode ter para poder fazer essa intervenção. O que eu preciso lembrar? Que eu deixei a lista de vários músculos, né, para vocês poderem estudar de uma forma mais pausada, né? Você dá pause no vídeo aí, depois vai estudando cada um desses músculos. E do lado de cá, eu coloquei para vocês a questão da tração, tá? O que eu tenho que pensar na toxina botulínica? O corpo, né, a face aqui no caso que a gente está discutindo, os músculos agem como um cabo de guerra. Você tem que ter isso na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero, por exemplo, fazer a sobrancelha subir, eu não posso aplicar, fazer tipo Fox Eyes, né, que está muito famoso aí também na atualidade. Eu não posso aplicar a toxina na região do frontal que ele está elevando essa musculatura, porque se eu aplicar, ele não vai paralisar o músculo, então eu vou ter o efeito inverso, eu vou fazer uma queda, entendeu? Então, por exemplo, quando eu quero subir o músculo, eu tenho que aplicar eu tenho que paralisar o músculo que está tendo uma ação de descer. Quando eu quero descer, eu tenho que aplicar em um músculo que está fazendo subir. O sorriso gengival é o melhor exemplo para a gente entender isso. No sorriso gengival, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Olha aquele marcado aqui, ó. Ele tá subindo o lábio superior de uma forma tão acentuada que tá mostrando não só os dentes, como também a gengiva. Então, o que acontece? Quando eu aplico a toxina nele, né, de forma aí, dosagem, angulação, tudo certinho, bonitinho, eu vou fazer um relaxamento desse músculo. Nessa paralisação, ele deixa de ficar subindo o músculo. Então, quando ele relaxa, eu consigo minimizar esse efeito de levantar e a pessoa tem aí o sorriso mais bacaninha, entendeu? Eu não posso simplesmente vir aqui no depressor, porque senão eu vou deixar de abaixar e aí o músculo vai subir, tá? Isso é muito importante da gente lembrar aí. Então, aqui, para mostrar para vocês, para a gente fazer posicionamento e marcação, né? Aqui foi alguns efeitos, né, no terço superior que eu coloquei para vocês, de ruga que a pessoa podia ter, e depois da aplicação aqui, ó, como é que foi que a gente conseguiu ir vendo resultados, né? Ó, as rugas de Wi-Fi, né? Você vai ter, por exemplo, a aplicação, aí você vai aqui, ó,
vendo os pontos, sempre no morrinho que eu tô falando para vocês. E conforme o halo da marca da toxina que você está aplicando, você vai entender qual que é a distância entre um pontinho e outro que você tem que fazer a aplicação. Porque os halos não podem se sobrepor, eles podem chegar próximos, né, um do outro. Então, sempre, né, a gente registra isso depois que a gente fez a anamnese com o paciente, fazendo aí diferentes fotos. Então, a gente vira meio que fotógrafo mesmo, tá? Que acontece? Você precisa ter tudo isso registrado. Tanto para, num segundo momento, quando a pessoa for fazer manutenção daquele procedimento, ou seja, realizar ele novamente, você já saber ali quais foram os pontos que você teve mais sucesso, a dosagem que deu mais legal, né? Ou ali se houve necessidade de fazer um retorno, o retorno não é obrigatório. Se você já teve o resultado, você vai ali só para acompanhar. No retorno, nem todo mundo tem necessidade de fazer uma nova aplicação. Vai ser a sua avaliação quem vai definir se tem necessidade ou se não. Então, isso tem que ser tudo muito bem explicado para o paciente, ok? Aqui, para mostrar para vocês as zonas de perigo. Uma vez que eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que avaliar a possibilidade de acontecer uma intercorrência, que é algo que às vezes eu já poderia esperar de acontecer, ou uma complicação. Então, no caso aqui, o Mefisto, ele entra como sendo uma intercorrência, é algo que eu posso esperar que pode acontecer, porque conforme, né, ali a dosagem que você usou, e eu relaxei demais ali o músculo que estava segurando para baixo, ele vai ter o efeito inverso, que é o quê? Subir a sobrancelha. Isso é o Mefisto, ficou com cara de malévola. Agora, a pitose é uma complicação que, né, do procedimento, porque simplesmente existe um músculo aqui, ó, intrapalpebral, aqui na parte de dentro, que ele se chama músculo levantador da pálpebra superior. Quando o seu halo de dispersão da toxina botulínica, ele vem às vezes andando aqui, ó, e ele atinge esse músculo, ele deixa de levantar a pálpebra. Automaticamente, o que acontece? Ó, você vai cair a sobrancelha, tá? Então, o Mefisto é um arqueamento excessivo da cauda da sobrancelha, indesejável. A gente não quer esse efeito, porque a pessoa vai estar ali sem nenhuma expressão de mímica, ou seja, né, de forma estática, e ela vai estar ali com aquela cara de, ai, né, tô surpresa toda a vida. Então, não é legal, né? Causa excesso da força na porção lateral do músculo frontal, né? Somado aqui com a paralisia, porque como você aplicou em vários lugares, então vai ser uma coisa somatizando com a outra. Eu posso, né, fazer o quê? Doses compensatórias na porção central para poder minimizar esse efeito, certo? No segundo momento, quando eu vou aplicar lá no masseter, se eu não atentei aqui, ó, para a zona de segurança longe da glândula parótida, eu posso ter um efeito de migração inadvertida aí da TBA e causar um efeito de boca seca, que a gente chama, ou xerostomia. Além disso, né, se eu faço muito aqui na frente, eu posso atingir o músculo risório, que ele vai ligar o masseter ao músculo orbicular da boca, e isso pode causar assimetria no sorriso e deixar a pessoa ali, ó, com um sorriso torto, que é claro que a gente não quer fazer, tá? A pitose palpebral, então aqui para reforçar com vocês, é a principal complicação da aplicação da toxina botulínica, tá? Ela faz aí normalmente pelo halo de dispersão, quando a gente faz o que? Atinge o músculo levantador da pálpebra superior. Tanto é que aqui, ó, a gente tem zonas de segurança, né, perto da sobrancelha, no frontal, que a gente evita fazer a aplicação, né? Consiste basicamente nessa queda acentuada aí da pálpebra superior. E em alguns casos, a gente pode também ter um outro evento de complicação, que é a diplopia. A pessoa costuma ver duplo. Então, o que você pode fazer aí quando você começar a fazer, se estiver fazendo a aplicação quando você terminar? Já joga o número na cara da pessoa aí e fala assim, o que você está vendo aqui? Se ela falar 4, é porque tem possibilidade de ter acontecido essa complicação.
Então, ó, quando a pessoa faz um posicionamento incorreto da agulha, ou seja, voltando a aplicação para o globo ocular, aqui, ó, a gente sempre coloca a agulha para fora, não para dentro, porque senão eu posso ter essa complicação da diplopia. Então, se eu faço essa colocação errada e o posicionamento incorreto da agulha, eu posso atingir o globo ocular, fazendo aí dispersão da toxina botulínica para músculos extraoculares, por exemplo, oblíquo inferior, reto inferior, lateral. E isso vai gerar um déficit na função muscular, causando um desalinhamento no eixo visual. E aí a pessoa vai ter a visão dupla. Outra complicação que a gente pode ter, a lagoftalmia, que consiste basicamente na incapacidade de fechar os olhos devido ao relaxamento total do músculo orbicular dos olhos. Ou seja, eu não posso aplicar toxina em todo o músculo orbicular dos olhos, gente. Vai ter a região aqui, ó, mais externinha, onde a gente vai fazer o alvo, tá? O excesso de dose, injeção profunda atingindo toda a extensão do músculo, são as principais causas, né, anatômicas desse tipo de complicação. Para prevenir, a gente faz a aplicação estritamente superficial, então a angulação aqui vai ser basicamente 15 graus, subdérmica, com poucas unidades, ou seja, a dose vai ser bem baixinha, respeitando o limite da linha da pupila. Então, a gente não atravessa a pupila para cá, né? Igual eu falei para vocês, eu não vou fazer aplicação no músculo todo, tá? Posso ter também a ocorrência de bolsinhas infraorbitais, que vão parecer aí as olheiras edematosas? Posso. Quando? Quando você faz um enfraquecimento da musculatura da pálpebra inferior. Então, a perda do tônus muscular permite a protusão dos coxins adiposos que a gente tem nessa região, formando essas hérniazinhas, ou seja, as bolsinhas de gordura aqui visíveis, ok? Ah, tá. Vamos falar agora um pouco a respeito das marcas, né? A gente citou essas marcas lá no início da nossa aula. Então, a gente tinha aqui Dispar, Botox, ProCyte, Zelme, Botulift, né? Nem entrou aqui a Letibo, que a gente poderia colocar também. Então, o que acontece? Eu consigo ter diferentes aqui, ó, moléculas da toxina botulínica tipo A sendo purificadas. Então, por exemplo, o Botox vai usar a onabotulinotoxina. A Dispar vai usar a abubotulinotoxina. A Zelme vai usar a incubotulino. A Nabota vai usar a prabobotulino. A Botulin vai usar a letibotulin, tá vendo? E aí, o que acontece? As diferentes bondes, elas têm diferentes estruturas moleculares e envoltórios proteicos. Elas podem ser comercializadas com ou sem, tá? Por isso, não são diretamente comparáveis. Ah, melhor é tal. Não, a gente gosta mais do resultado da Dispar. Mas não é porque ela é melhor que as outras. Ela vai usar uma molécula diferente, por exemplo, da que eu tenho na Botox, da que eu tenho na Zelme. Elas não são exatamente idênticas, você tem que ter isso em mente. Sendo assim, o resultado também vai ter variação. E isso é importante você explicar para o paciente. Por quê? Para evitar a produção de anticorpos neutralizantes, ou seja, anticorpos que vão reagir contra a toxina botulínica, quebrando ela, impedindo ela de fazer a ação paralisante do músculo, é recomendável, né, a cada alguns tempos, você promover a alternância das marcas dessa toxina botulínica. Não estou falando que você tem que trocar toda vez que você for fazer a manutenção. Não, não é isso. Mas se a pessoa começa a falar, eu percebi que o efeito tem diminuído muito, sendo que ela mantém o padrão ali do que ela tá realizando, né? Ela manteve a rotina, por exemplo, não fez o uso das canetas emagrecedoras, né? Que tem sido colocado bastante que as canetas têm diminuído o efeito da toxina. Ela manteve o padrão ali dos hábitos dela, então pode ser que seja necessário aí, esteja na hora de você fazer o quê?
fazer uma alternância, né? E aí depois você volta a fazer ela de novo, buscando se evitar a produção desses anticorpos neutralizantes, ok? E além disso, elas podem vir com algumas proteínas que vão servir de carreadoras, ou seja, elas meio que protegem a toxina na entrega. Então, elas vão ajudar ali, ou mesmo a conservação, para dar uma estabilidade maior para a molécula da toxina. Então, o que acontece? Eu preciso, na anamnese, perguntar se o meu paciente tem alguma alergia a algum componente do ovo, do leite. Porque se ele tiver, eu vou ter limitação de qual marca de toxina eu vou poder usar. Então, aqui para mostrar para vocês, ó. A Dispar, ela é produzida, né, pela Epson. Então, ela vem aí 300 unidades, 500 unidades. Ela contém albumina. Se a pessoa tiver alergia ao ovo, não vai ser uma opção para você poder aplicar, tá? Botox vai ter albumina também. A Prosagni vai ter albumina, dextrana, gelatina bovina. A Zelme vai ter albumina, a Botulift vai ter albumina, tá vendo? E cada uma delas vai ter variação aí, ó, no tamanho da molécula total, porque isso vai variar conforme aí a proteína carreadora que está sendo utilizada. E é claro, cada uma delas vai ter um halo de dispersão diferente. O que é isso? Quando você aplica ela não vai ficar concentrada ali naquele lugar que você aplicou. Ela vai ser distribuída no músculo. E aí tem um limite do que ela consegue andar. Para quem, né, trabalha ou já fez aula de microbiologia de antibiograma, a gente às vezes testa a amostra da pessoa para poder avaliar se aquele antibiótico vai ter efeito contra a cepa que ela está ali sendo exposta, né, contra a bactéria. Então, faz um halo ali, ó, do que a bactéria em volta do antibiótico, quando o antibiótico tem ação efetiva contra ela. Você tem que pensar daquela forma ali, tem um diâmetro que a toxina ela vai espalhar no músculo para gerar esse halo de dispersão onde ela vai fazer o efeito, tá? O que acontece? Na hora de ressuspender essa toxina botulínica, eu posso simplesmente trabalhar ela de forma, né? Ela pode vir aqui, na maioria das vezes vai vir em pó, como eu falei para você, tem uma marca australiana só que vende ela já em solução, né? A maioria vai vir em pó mesmo. A maioria delas vai vir em temperatura baixa, ou seja, a gente tem que usar caixinha térmica, o gelol, deixar ela na temperatura baixa ali entre 2 a 8 graus, então tem que ter termômetro na geladeira do meu consultório. Com exceção da Zelme. A Zelme vem em temperatura ambiente. Depois que você ressuspender ela, aí sim você leva ela para a geladeira, tá? As outras aqui, ó, né? Qual que é o tempo mais ou menos que eu posso manter ela ali para eu poder aplicar novamente, sem ter perda aí do efeito dela, durabilidade, né? Então, para a Botulift são 7 dias, Botox 3, a Dispor, Botulina, a Bota e a Letibô mais ou menos um dia, e a Prosag mais ou menos ali 4 horas, ok? Isso é importante para você fazer o gerenciamento. Então, você pode fazer aí, né, Botox Day, para você garantir que você, por exemplo, não vai ter prejuízo em relação ao material, perder esse material, ok? E na hora de fazer a ressuspensão ou reconstituição, a gente tem duas formas. Uma forma de proporção que eu falo que é seca, onde a gente vai fazer uma proporção 1 para 1. E uma forma que a gente fala que é tradicional, úmida, molhada, onde eu vou fazer uma reconstituição 1 para 2. O que quer dizer isso? Uma porção da toxina para uma porção do soro fisiológico que eu vou usar na ressuspensão. Uma porção da toxina para 2 porções do soro fisiológico que eu vou usar na proporção. Então, isso indica que normalmente a gente usa as unidades internacionais para todas as marcas, com exceção da Dispar. A Dispar, ela tem umas unidades diferenciadas por conta do fabricante. Ele explica isso no manual, tá? Então,
eu não vou considerar o mesmo volume de ressuspensão, de reconstituição. Ele vai ser um volume um pouco maior. Por exemplo, se eu estou usando aqui, ó, a Dispor de 300 unidades, eu vou colocar 1 ml na reconstituição seca e 2 ml na tradicional, de soro fisiológico. Todas as outras marcas, né, de 200, ó, eu vou usar 2 ml e 4 ml, ou seja, de 300 eu uso um volume muito menor na Dispor, entendeu? Só que essa quantidade que eu uso, ela vai ser suficiente para fazer essa concentração aqui ficar igual a essa de cá. Então, no fim das contas, a gente vai ter uma mesma proporção de 1 para 1, tá? Nas outras marcas, se eu esquecer como é que é o cálculo para seca, o que eu vou fazer? Só eu jogar, considerar duas casas com uma vírgula com zero. Olha aqui. Se eu estou usando um frasco de 50 unidades, quer dizer que eu vou ter que colocar 0,5. Se eu estou usando a de 100 unidades, eu vou colocar 1 ml. Se for de 150 unidades, 1,5. De 2 ml. Tá vendo? E aí, na tradicional, eu pego isso aí e multiplico por 2. Se eu usei meio ml, então eu vou usar 1. Se eu usei 1, eu vou usar 2. Se eu usei 1,5, eu vou usar 3. Se eu usei 2, eu vou usar 4. O que você tem que entender? Eu vou ter só a metade da proporção de toxina quando eu faço a tradicional. Vou ter um volume maior, mas a minha concentração ela vai estar reduzida ao meio. Então, na hora de aplicar, para eu manter a concentração correta, eu tenho que lembrar que eu tenho que dobrar a aplicação, para eu manter a mesma proporção entre seca e tradicional da dose de toxina que eu preciso aplicar. Ah, então qual que é melhor eu escolher? Aqui vai depender da destreza da pessoa. Para quem está começando, talvez a tradicional seja melhor, porque na tradicional você vai precisar inserir, ter muita destreza ali no controle para você saber quantos risquinhos da agulha da seringa de insulina você vai usar. Enquanto a seca, você vai ter um intervalo muito menor de aplicação. Então, a pessoa precisa ter já uma destreza muito boa para ela poder fazer essa aplicação. Aqui, para mostrar para vocês. Ah, é só isso? Muito fácil. Entendi certinho ali a parte da reconstituição. Sim, é fácil demais. Mas eu tenho que lembrar também que eu tenho um instrumento de aplicação, que é a minha seringa, né? Normalmente a gente usa essa seringa aqui, que ela já vem acoplada à agulha com a seringa. Por quê? Porque eu evito desperdício, não vai ficar nada aqui, ó, na região da agulha. Quando eu compro os dois separados, aquela partezinha ali, ó, pertinha da agulha, que eu vou encaixar na seringa, vai ser um volume de toxina que eu vou perder. E aqui eu não tenho esse prejuízo. Então, talvez esse formato de seringa aqui seja o mais ideal, tá? O que eu tenho que entender aqui em relação? Eu compro essa seringa de insulina de 3 capacidades. Ela vem 0,3, 0,5 e 1 ml. Então, na de 0,3 eu posso ter até 30 unidades, na de 5 eu posso ter até 50, na de 1 ml eu posso ter até 100 unidades. Isso quer dizer que, ó, ela vai ter aqui, ó, os risquinhos. Você tá olhando aqui o tanto de risquinho que cada uma delas. Então, dentro do intervalo aqui de risquinhos, eu vou conseguir saber o quanto cada risquinho tem de concentração da toxina botulínica, porque aqui é para ser 1 para 1, né? Mas conforme as unidades aqui, ó, a quantidade de risquinho que eu tenho, eu consigo saber qual que é a quantidade de unidades que eu vou ter para cada seringa. Por exemplo, na de 50, normalmente a gente vai ter 50 risquinhos. Se ela era 50 unidades e eu tenho 50 risquinhos, 50 dividido por 50 é igual a 1. Então, significa que eu tenho de 1 em 1 unidade. Na de 100, normalmente eu vou ter aqui, ó, 100 unidades, mas eu vou ter 50 risquinhos, porque ela anda de 2 em 2. Então, eu já não vou ter mais uma unidade por risquinho. Eu vou ter 100 dividido por 50, que são duas unidades.
Então, eu preciso considerar isso aqui, porque conforme o tipo de reconstituição que eu fiz dessa toxina e a seringa que eu estou usando, eu vou ter que considerar diferentes proporções de risquinhos para eu poder aplicar, tá? Essa toxina botulínica. Olha aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho uma seringa de 100 unidades de 1 ml, certo? Que quer dizer que eu vou ter aqui, ó, 50 risquinhos, porque se eu contar aqui, ó, do 1 até o 10, eu conto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que ela anda de 2 em 2, entendeu? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, quer dizer que eu tenho 2 unidades em cada risquinho, se eu estiver usando uma seringa de insulina de 1 ml de 100 unidades, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para ver se ajuda vocês e aí minimiza aí a dúvida que vocês possam estar tendo nesse sentido, né? Vamos considerar uma situação. A Poliana, né, ela gosta de manter a manutenção da toxina botulínica dela para evitar aí as rugas. E aí ela foi fazer a manutenção, né? E você precisa aplicar 8 unidades no músculo prócero. Qual que é o músculo prócero? Aquele do lequezinho, que eu falei que fica aqui, ó, na região do bravo. Para isso, você vai ter que usar uma seringa de insulina que é de 50 unidades e você vai aspirar o Botox, né, de um frasco da marca Botox mesmo, que tinha 100 unidades e você fez a reconstituição de forma seca. Então, eu já sei que a reconstituição de forma seca, ela é 1 para 1. Ou seja, no frasco de 100 unidades, eu tive que colocar 1 ml de soro fisiológico. Vou escrever um SF aqui para vocês lembrarem. Não é água de injeção, é soro fisiológico, tá? Nesse sentido, quando eu pegar a minha seringa aqui, ó, de 50 ml, de 50 unidades, meio ml, quantos risquinhos eu vou ter que aplicar? Então, eu já sei que aqui tá 1 para 1, tá fácil eu resolver diante da conta. Aí, eu vou conferir aqui, ó, quantos risquinhos eu tenho. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que essa seringa ela está andando de 1 em 1 unidade. Se eu tenho a proporção de 1 para 1, quer dizer que cada risquinho meu, quando eu aspirar esse Botox, ele vai ter 1 unidade de toxina botulínica. Ou seja, para eu fazer as 8 unidades no músculo prócero, eu basicamente preciso... Cadê aqui minha setinha? Peraí. Aqui, apareceu. Para eu fazer minhas 8 unidades no músculo prócero, eu vou ter que aplicar 8 risquinhos usando a seringa de 50 unidades, ou seja, de meio ml. Ok? Tá, vou voltar aqui. Mas se eu estiver usando a de 100 unidades, se eu estiver usando a de 100 unidades, eu vou ter de 2 em 2 unidades. Então, vou reduzir pela metade. Eu vou aplicar só 4 risquinhos. Tá vendo a questão da destreza que eu falei para você? Você vai ter que ponderar para você fazer a dose certinha. Aqui te dá uma margem maior de segurança ali na aplicação. Para quem está iniciando, então talvez essa simulação aqui seja melhor. Ah, professora, mas eu fiz a reconstituição tradicional, ou seja, eu fiz a 1 para 2. Então, 1 para 2, se eu estiver fazendo 8 risquinhos, quer dizer que eu estou aplicando só 4 unidades. Então, eu tenho que fazer 16 risquinhos para eu conseguir voltar às 8 unidades que eu tenho a intenção de fazer aqui. Então, você está vendo? Você precisa calcular antes de fazer a aplicação na pessoa, tá bom?
Beleza. Durabilidade, ponto-chave aqui, né? A gente tem protocolo que a gente pode fazer a suplementação de zinco 4 dias antes de fazer o procedimento. Porque esse mineral, ele vai ajudar, né, a clivar a neurotoxina, as proteínas do complexo SNER. Então, ele maximiza a ação da toxina botulínica. A vitamina D, ela ajuda a regular a força e o tônus muscular. Então, a carência dessa vitamina D pode resultar em uma resposta irregular e menor duração do efeito da toxina. Quem tem o metabolismo acelerado ou faz, por exemplo, atividade física intensa, vai aumentar o fluxo sanguíneo ali local, promovendo uma regeneração, ou seja, um brotamento mais acelerado e reestabelecendo de forma precoce a placa motora. Então, o efeito também vai durar um tempo menor, tá? O que mais que pode interferir? Já tem muito estudo mostrando que a COVID diminui o efeito. Quem está fazendo uso do Rocutan não pode fazer aplicação apenas 7 meses após o término do uso do medicamento. Se tiver com doença autoimune ativa, você não vai aplicar. Se ele estiver demonstrando durante a anamnese sinais de que a doença está reativando, você não vai aplicar, porque a toxina pode acentuar os efeitos dessa doença ou mesmo ajudar ela a voltar e ter o fluxo. Por exemplo, quem tem lúpus eritematoso sistêmico. Paciente imunossuprimido precisa tomar cuidado também, né? Principalmente na questão de asepsia. Se você não faz a higienização adequada, pode favorecer a proliferação bacteriana ali no local da aplicação. Quem tem, né? Eu preciso avaliar a possibilidade da pessoa estar desenvolvendo um transtorno dismórfico corporal, porque você tem que alinhar a expectativa da cliente com o que o resultado vai oferecer. Gente, o Botox não é harmonização facial. Ele vai minimizar as rugas. Não quer dizer que você, com a sua cara de 50 anos, vai voltar a ter 20 anos, virar uma mocinha, não. Para isso, eu tenho que fazer uma harmonização, então eu tenho que fazer a associação de procedimentos. Fazer um preenchimento, usar um fio de PDO, tratar aquela pele, a qualidade da pele que a pessoa está tendo, um bioestimulador de colágeno, aplicar um peptídeo ali por um microagulhamento, fazer uma tecnologia para a pele, tipo assim, receber todo o glow em todos os seus níveis anatômicos que ela possui. Então, a gente precisa também, porque isso aqui vai interferir com certeza, tá? Os cuidados pós-aplicação, né? Eu tenho que evitar maquiagem, chegar perto de temperatura muito quente, lavar o rosto com água quente. Não posso massagear o local, eu vou interferir no halo de dispersão da toxina, certo? Usar anti-inflamatório ou antibiótico, corticoide, vai tudo interferir no efeito. Se você estiver fazendo uso de anti-inflamatório, você tem que esperar 5 dias depois que você terminou o uso da medicação para poder fazer a aplicação. E a associação, tá? Lembra que, embora seja no músculo, se você fizer um procedimento ali que seja muito acentuado, igual a gente falou, você pode estar interferindo na questão do espalhamento dela, né? E aí você tem um prejuízo do resultado, né? Não que a associação de procedimentos não possa ser executada, não é isso que eu tô falando, ok? Tudo bem com toxina botulínica, nós já estamos aí com tempo grande de aula, tá parecendo mais uma live mesmo do que uma aula, mas essa aula compensa demais, né? Nós vamos demorar ainda talvez uns 10, 20 minutos para poder terminar essa aula, mas fica aqui comigo, tá? Não vai embora, não. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre preenchedores. É uma aula básica, tá, gente? Isso aqui a gente poderia fazer cursos e cursos e cursos e cursos a respeito dos temas, porque eles são muito interessantes, têm um efeito muito bacana na pessoa, só que precisa realmente de muito estudo, muito conhecimento para quem aí tá pensando em trabalhar com isso, ok? Então, nos preenchedores, a gente tem aqueles que vão ser absorvíveis e os permanentes. É claro que os permanentes a gente não pode realizar, né? Somente médico quem faz. E aí, aqui eu trouxe para vocês alguns resultados, né? Que eu peguei emprestado de um dentista que é muito famoso aí na área da harmonização. Inclusive,
Eu acompanho ele, acho os efeitos dele maravilhosos, né? O doutor Igor, já vou fazer uma propaganda para ele aqui, sem ter nenhum retorno, mas é porque eu gosto mesmo do trabalho dele, né? Respeito ele, acho ele uma pessoa, assim, muito bacana nas colocações dos seus procedimentos, e ele atende muitas pessoas que são aqui, ó, famosas, né, por assim dizer. Então, aqui, para quem não reconheceu, a gente tem a Gretchen, né, que esses tempos atrás ela teve aí muito famosa na mídia novamente por conta da questão da desarmonização facial, né? O pessoal fez todo um processo aí de reestruturação com a harmonização, fizeram inclusive o preenchimento. Então, o uso de preenchimento, né, traz esse aspecto aí, ó, de reestruturação. A gente consegue, a partir do preenchimento, restabelecer áreas que foram perdidas, principalmente quando a gente fala de coxins, que é aquelas camadinhas de gordura que a gente tem na face que são perdidas no decorrer do envelhecimento. Então, realmente parece que a pessoa, assim, né, virou outra quando ele é aplicado de forma correta, na quantidade correta, na proporção correta. Não adianta a pessoa chegar aqui para você e falar assim, ah, eu só tenho dinheiro para pagar 1 ml. E aí ela quer ter esse efeito aqui, ó, de total renovação. Isso aqui é um processo, um planejamento, com certeza teve outros procedimentos que foram realizados. Mas assim, voltando especificamente para os preenchedores, 1 ml não é suficiente para resolver a situação, galera, né? Às vezes a gente usa 12, 13, 15, né? Vai depender de toda a área que você quer trabalhar. Se é malar, se é têmpora, se é aqui, ó, região da mandíbula, o próprio queixo, quando você quer fazer um perfil. Se você vai fazer um preenchimento labial ou uma rinomodelação. Então, as possibilidades, elas são diversas, mas eu tenho que entender que é necessário um investimento aí em diferentes níveis, conforme o planejamento, tá? Então, permanente, a gente tem aí o PMMA sendo o principal exemplo, e que essa semana, né, a gente está falando aqui agora hoje, foi proibido pela Anvisa, né, o uso do PMMA por conta de algumas intercorrências importantes que foram relatadas na mídia atualmente, recentemente. E a gente, né, biomédico, dentista, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, esteticista e dentre outros, nós vamos aplicar somente os preenchedores temporários, tá? É muito importante você conhecer a norma de resolução da sua profissão e entender até aonde você pode ir. É igual um rio, as oportunidades são infinitas, mas você tem que saber até aonde você dá o pé, até aonde o seu conselho te respalda. Porque se você tiver algum problema jurídico, se você tiver feito uma imprudência, com certeza você vai ter que responder por aquilo ali, tá? Então, dentre os preenchedores, né, a gente tem a hidroxiapatita de cálcio, né, que, na verdade, esses preenchedores, eles já fazem parte do nosso corpo. Só que a gente foi ali a nível de indústria, purificou, deixou o negócio ali bem bacaninha para o nosso corpo não ter tanta reação. E aí a gente consegue usar ele de diferentes formas para poder ajudar na manutenção e minimizar os efeitos do envelhecimento. O ácido hialurônico é o mais famoso, né? Ele serve para repor o volume perdido, que é a questão dos coxins que eu falei para vocês. Suavizar sulcos, por exemplo, o bigode chinês, que é um muito fácil da gente enxergar, né? Mesmo a pessoa sendo nova, às vezes ela já tem esse sulco aqui, nasogeniano. Projetar áreas, por exemplo, aqui ó, na região maxilar, na maçã do rosto, ou nos próprios lábios, né? Que a tendência no envelhecimento é a gente ficar com a boca mais murchinha, certo? Eu vou ter diferentes tipos de aplicações, porque eu posso usar cânula, eu posso usar seringa para fazer essa aplicação. Esse ácido hialurônico, ele vai vir acompanhado de uma outra substância que serve para ajudar a proteger ele, fazer ele ter uma ação melhor quando ele é aplicado. Então, a gente fala que ele tem pelo menos 3 tipos de reticulação. Tem um que vai ser pouco, um médio e um mais reticulado. O que quer dizer isso? Quanto menos reticulado, ele vai parecer mais com aspecto líquido, mais viçoso, mais maleável.
Quando ele for mais reticulado, ele vai ter mais componentes segurando ali a molécula do ácido hialurônico, que é uma proteína muito grande, por assim dizer. E aí, quanto mais reticulado ele for, mais firme, mais durinho a gente vai tendo. Aqui é interessante a gente usar dois exemplos, o gel de cabelo, né? E ali o slime indo para o lado do creme. Então, o creme, né? Você pega ele ali, ó, ele custa sair do lugar quando você, por exemplo, pega a proporçãozinha para poder usar. O gel não, ele é mais maleável. Então, quando o ácido hialurônico é mais reticulado, ele é mais maleável. Quando ele é menos reticulado, ele é mais maleável. Quando ele é mais reticulado, ele vai ser mais firme, mais denso. Ah, para que eu quero saber isso? Aqui no caso de preenchedores, a gente vai ter diferentes níveis de aplicação, né? Então, quando eu faço ele mais superficial, se a minha intenção, por exemplo, é fazer uma boca, então eu tenho que ir ali até no máximo um moderado, porque eu tenho que permitir fazer massagem aqui no lábio, para fazer a acomodação do produto na boca. Diferente, por exemplo, de quando eu quero aplicar aqui numa olheira, que está profunda, que ela é estrutural, que eu quero reestabelecer volume aqui para deixar dela existir. Que aí eu tenho que ir lá a nível de periósteo, lá naquela camadinha que recobre o osso. Eu faço isso de forma profunda. Então, eu já vou usar um que tenha a reticulação mais densa, né? O que é importante aqui? Se eu faço com a seringa, eu aplico diretamente. Injeto, por exemplo, aqui no mento, eu posso fazer aplicação direta, tá? Agora, se eu vou usar a cânula ela tem a ponta romba, ou seja, ela não perfura o corpo. Isso foi feito de propósito para a gente evitar extravasar vaso sanguíneo, né? Então, eu preciso fazer um pertuito, que a gente chama, um buraquinho, por onde eu vou inserir essa cânula. Tem necessidade de fazer, então, no caso, botão anestésico. Aí eu trouxe aqui, né, de curiosidade mesmo para vocês, um dispositivo, né, da Renova, uma marca que comercializa aí preenchedores com ácido hialurônicos. Ela tem várias linhas, esse aqui é o Deep Line, lido, que aí ele vai ter diferentes reticulações, né, sendo indicado para diferentes locais onde você vai aplicar. Aqui, né, mostrando ele por fora da caixinha aqui, né, cada marca costuma ter uma cor diferente, tá? É uma seringa. Como eu já tenho ali nível de gel, a aplicação da seringa não vai ser tão fácil, igual a gente tinha com a toxina botulínica. Aqui eu vou precisar de um pouco mais de força para empurrar, né? Aí muitas vezes ele vem assim, ó, liofilizado, né? Por exemplo, esse da Renova aqui, o Eleva, né? Ele vai ser liofilizado. Então, tem a questão de você misturar ele, né, com o componente de ressuspensão dele e usar aquela seringa que você vai apertar de um lado para o outro, fazendo de forma muito vigorosa. Existe equipamento que você coloca esse produto aqui para fazer essa agitação, ou você pode fazer ela de forma manual. Aqui, exemplo, né, de componentes que a gente pode usar para fazer essa anestesia, né? Aqui na boca mesmo, você pode fazer nos lábios a lidocaína aqui, ó, em creme, né, de forma tópica. Mas também tem a possibilidade de fazer de forma externa aqui a anestesia, usando a lido, né, com ou sem vasoconstrição, vai depender da metodologia que você está querendo fazer, de forma aqui, ó, por fora, né, no rosto, aplicando 1 a 2 aí normalmente 2% de concentração que a gente usa, tá? O que acontece? No lábio, a gente tem a irrigação das artérias labiais superior e inferior, que são ramos diretos da artéria facial. Então, eu preciso ter um domínio absoluto do plano de injeção em profundidade. Lembra que se eu escolho a seringa com agulha, tem possibilidade de eu furar esse lábio, porque é uma mucosa, e aí o meu produto vai extravasar ali no buraquinho. Ou seja, imagina a sua paciente mandar uma foto falando que você fez um furo na boca dela e que o ácido hialurônico está saindo. Ou seja, ela está perdendo o produto. Então, você vai ter que fazer intervenção aí nesse caso. Normalmente a galera faz os pertuitos, né? Por exemplo, aqui no Arco do Cupido é um local onde a gente pode fazer o pertuito. E aí eu venho com a cânula aqui, ó,
debridando, separando o tecidinho aqui da mucosa anterior, que é seca. Eu nunca vou aplicar aqui na parte molhada. E aí eu venho retroinjetando. O que é isso? Eu vou puxando a cânula para trás e liberando o produto ao mesmo tempo no caminho que eu estou fazendo ali com a cânula. Então, você fica fazendo isso ali no lábio para fazer o preenchimento conforme o modelinho, o formatinho aí de interesse da cliente, né? Alinhando a expectativa com a anatomia que aquela cliente ela tem. No caso de olheiras, né? Principalmente aqui, vai depender do tipo de olheira que você está tratando. Então, você pode fazer o ácido em diferentes alturas, né? Olheira estrutural, que é aquela funda aqui, ó, que é um dos primeiros a aparecer com as 7 quedas que a gente tem do envelhecimento, ela vai formar uma sombra. Então, aqui, ó, o ácido hialurônico pode ser usado como preenchedor, que a gente vai lá a nível de periósteo, bem profundão, embaixo aqui do orbicular dos olhos. Existe uma marca Belotelo, que ela é muito comentada aí entre os aplicadores, que ela tem um efeito bacana nesse tipo de olheira. Agora, se eu tenho ali uma olheira vascular ou melânica, o ácido hialurônico vai apenas hidratar a pálpebra, né? Só que ele não vai conseguir resolver, por exemplo, essa coloração escura que esse tipo de olheira ele causa. Então, eu tenho que usar outros componentes nesse caso aqui, entendeu? Se é uma olheira edematosa, por exemplo, tem gente que tem a sinusite muito atacada. Então, ele vai ter aquela bolsinha aqui, ó, porque já é propensão dele inchar, né? Já viu nos doramas que os coreanos comem lá o lamen, né, o macarrão, e aí no outro dia eles falam assim, oh, meu rosto tá todo inchado, não sei o quê. Tem gente que vai ter uma propensão maior de inchar o rosto. Então, se a pessoa já tem uma olheira que é edematosa, você não vai fazer ácido hialurônico nesse caso, nessa olheira de jeito nenhum. Por quê? O ácido hialurônico, ele tem uma capacidade hidrofílica. Ele atrai a água, os componentes hidrofílicos, para perto. E aí ela vai aumentar esse edema. Ou seja, contraindicado fazer essa aplicação, tá? Ah, se eu tive um problema, fiz, por exemplo, uma rinomodelação, observei que está dando uma isquemia, né? Quando é no lábio, eu posso fazer um pertuitozinho para poder tirar esse produto. Posso massagear no sentido de espalhar, porque aqui, dependendo de como eu for aplicando, em alguns lugares vai ser recomendada a massagem, em alguns lugares não, né? Mas se é, por exemplo, no nariz, lugar que eu não consigo fazer aqui, por exemplo, o pertuito para tirar esse produto, aí eu vou ter que ter comigo ali o frasco da hialuronidase, que é uma enzima que vai fazer uma hidrólise imediata, ou seja, ela vai quebrar quimicamente o polímero do ácido hialurônico. Então, quando ele é quebrado, ele deixa, por exemplo, de obstruir ali, ó, de ajudar a apertar, fazer uma oclusão, na verdade, que a gente fala, daquele vaso sanguíneo, e você consegue restabelecer a irrigação naquela região. A única via documentada para promover a descompressão vascular rápida e a reperfusão tecidual em caso de oclusão arterial iminente com risco de isquemia ou necrose. Dependendo da região, sim, é o uso da hialuronidase, tá? A hialuronidase, ela não possui qualquer efeito biológico sobre a toxina botulínica. Então, para cada tipo de produto, você vai ter um protocolo de reversão diferenciado, tá? No caso da toxina botulínica aqui, por exemplo, ó, a gente pode fazer o uso do colírio, que eu falei lá no início da aula, da oximetazolina HCl 0,1%, porque você tem aqui ó, o levantador da pálpebra superior sendo acometido, né? Nessa farmacodinâmica aqui, esse colírio ele vai atuar diretamente como um agonista alfa-2 adrenérgico, estimulando o músculo tarsal superior, que é o músculo de Müller, promovendo a elevação mecânica da pálpebra em 1 a 2 milímetros até a degradação natural da toxina botulínica. Então, você consegue reverter. Mas aqui eu tenho outro mecanismo. A hialuronidase vai servir apenas para o
ácido hialurônico, tá? Outro ponto importante que a gente observa aqui, né? Entre os nervos faciais, né? Questão de neuralgia, influência aí de dor que a pessoa possa sentir. Então, tem dois músculos que são extremamente importantes. Dois nervos que são extremamente importantes, que vão atuar de função motora, executando a função, e sentindo o estímulo que está sendo colocado ali. Então, a gente tem o sétimo par, que é o nervo facial, e o quinto par, que é o nervo trigêmeo. O nervo facial, ele tem função exclusivamente motora e ele vai reger os músculos da expressão facial, né? Quando você tem alguma complicação, você pode desenvolver a lagoftalmia, que é a incapacidade mecânica de fechar os olhos completamente. Quando você fizer a aplicação, por exemplo, de toxina botulínica nessa região, você vai pedir para a pessoa fechar o olho. Se ela ficar com o olho meio aberto, aí você fala assim, fecha o olho. Uai, já fechei. É porque ela tá dando essa complicação, tá? Lagoftalmia. Ou seja, então a gente teve aí uma complicação. E aí, o que acontece? Pode ser que com preenchimento também isso se desenvolva? Sim, é uma possibilidade, tá? E no caso do trigêmeo? O trigêmeo é responsável pela captação de estímulos sensoriais em toda a face. Então, se a pessoa começa a ter formigamento, dormência, perda total de sensibilidade local, das duas, uma. Ela foi anestesiada, né? A gente conseguiu chegar nele. Ou ela tá tendo alguma complicação. E aí, a gente tem, então, que intervir, tá? Só um minuto, eu vou pegar essa câmera minha nesse momento, mudar ela para cá, só para eu não atrapalhar essa imagem aqui para mostrar para vocês, tá? Qual que é o corredor de risco quando a gente está falando de uma rinomodelação? Então, coloquei uma figura para vocês aqui, mostrando 4 nomes importantes de estruturas anatômicas que vocês não podem se esquecer para poder entender o processo de isquemia e necrose, tá? O sangue está lá correndo normalmente. Se você oclui aquela artéria, o sangue não vai conseguir passar. Então, a falta de fluxo de sangue, né, trânsito ali de toda a estrutura do sangue que precisa passar, vai gerar primeiro uma isquemia. A isquemia, se ela é resolvida, a gente reestabelece o fluxo naquele lugar de sangue. Se a gente não resolve, a falta de oxigênio a longo prazo vai gerar uma outra complicação importante, que é a necrose. Se aquela necrose tem uma extensão muito grande, o quadro é irreversível, não consigo voltar. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, uma cegueira, né? Que a gente não quer de jeito nenhum, a gente quer evitar esse tipo de situação. Outro ponto importante, se eu estou usando uma seringa, e aí eu começo a injetar, sem fazer a aspiração, esses procedimentos aqui de preenchedores, sempre a gente vai fazer uma aspiração para ver se eu não peguei nenhum vaso. Isso é muito importante de lembrar, antes de fazer o preenchimento, tá? Se eu inserir ali a agulha dentro do vaso sanguíneo e apliquei o produto, qual que é a complicação séria que a gente pode ter? Embolia. Porque uma vez que aquele produto ali cai, ele vai cair em pequena, grande circulação, pode chegar lá no pulmão, e aí eu vou ter um problema sério também. Porque no caso de embolia, depois eu vou seguir com isquemia também lá no local, e aí necrose, todo o agravamento ali de acordo com o local que estiver chegando, tá? O êmbolo, no caso, né, que tiver caído ali. Então, a região nasal e periorbitária, ela é, né, muito importante aí na questão da rinomodelação. Aqui para mostrar para vocês, em azul escuro a gente tem a artéria facial. A artéria facial, ela fica sendo interna, porque ela corre lá para dentro, mas ela é externa. Considerando a externa, ela vai chegar aqui na região da boca e nariz e ela vai transformar na artéria nasal. Aí ela vem aqui para o lábio, sai ligando o corpo todo, porque o rosto todo, a face toda, porque você precisa chegar ali para todo lado, né?
sangue, oxigênio, tirar resíduo, blá, blá, blá. Então, depois, ó, então, a artéria facial externa, ela vai virar artéria nasal lateral. E essa artéria nasal lateral, ela vai se bifurcar ali, né? Dividir em artéria nasal dorsal. A artéria nasal dorsal segue um trajeto até ela chegar em artéria oftálmica. Então, observe essa região aqui, ó. É importante porque essa região vai ser a região onde eu vou ter a intercorrência importante de promover isquemia com necrose. Então, ó, qual que é a cascata, por exemplo, de fazer um êmbolo ou, né, isquemia com necrose? A injeção intravascular acidental do ácido hialurônico vai fazer um bloqueio da artéria nasal dorsal, porque além de você jogar o êmbolo lá dentro dela, você pode estar ocluindo ela também, bloqueando. E aí você vai ter um fluxo retógrado que vai atingir a artéria oftálmica, né? E essa oclusão da oftálmica vai gerar uma oclusão da artéria central da retina, que vai resultar em amalrose, que é que cegueira irreversível. Então, se eu não resolvo isso aqui, eu infelizmente posso conduzir o paciente à cegueira, o que é totalmente indesejável dentro da nossa aplicação clínica, né? Então, o que que acontece? Ó, zona de alerta aqui muito importante nessa outra imagem que a gente está mostrando. A glabela, porque eu vou ter também pontos importantes aqui de ramificação desses vasos. Dorso nasal, sulco nasogeniano, né? Tem perigo de ter acontecido anastomose, porque quando uma artéria ou um vaso não está funcionando direito, a gente tenta fazer essa compensação. A face possui uma rica rede de conexão, onde o sistema carotídeo externo, ele vai se comunicar diretamente com o interno. Então, a gente pode tentar ramificar aqui, ó, para poder restabelecer fluxo sanguíneo. E esse fluxo retógrado, né, se um preenchedor for injetado sob alta pressão em uma artéria superficial, por exemplo, a supratroclear também, o êmbolo pode viajar contra o fluxo natural e atingir a artéria central da retina. Domínio do plano anatômico, supraperiosteal e subcutâneo é a única defesa do profissional. Ou seja, para a toxina é importante músculo, para o preenchimento é importante vaso. Porque eu não vou estar lá no nível do músculo aplicando o preenchedor, eu vou estar ali a nível de dermo, que é onde eu tenho grande vascularização da pele, no caso, tá? Qual que é a cascata aqui? Riscos, né? E sintomas, sinais que eu posso ter. Então, deixa eu voltar a minha câmera aqui para cima. Edema e angioedema imediato, por causa de uma reação de hipersensibilidade imediata ao material, né? Se a pessoa for, por exemplo, alérgica. Aí eu tenho que fazer compressão fria, usar antihistamínico, usar corticoide intramuscular, se o caso for persistente. E investigar se não teve presença prévia, por exemplo, de PMMA. Então, lá na sua anamnese, você vai falar, olha, você já fez procedimento com outra pessoa? Quanto tempo? O que você fez? O que você colocou? Tem que saber da vida da pessoa, tem que ser fifi mesmo, tá? Perguntar. Por isso que é tão importante a avaliação e é importante sim a gente incluir isso no plano de tratamento, planejamento, sendo um valor que deve ser cobrado com certeza, tá? A gente não pode ser contra cobrar a avaliação clínica da pessoa, não. O biofilme, né, que normalmente é mais tardio quando isso aqui aparece. Ali no local onde você fez o perturto, se você não fez uma antisepsia correta, há o risco de juntar a bactéria ali naquele local ou mesmo ela entrar para dentro do local onde você fez a aplicação. E isso vai causar uma infecção bacteriana latente, crônica, que vai se estender a matriz do preenchedor. Então, pode causar nódulo inflamatório, recorrente em até meses após a aplicação. Gente, o tanto que é importante as medidas de biossegurança, né?
3, eu coloquei aqui para vocês a necrose tecidual, que, né, é situação de emergência. Se eu tampo ali, ó, o fluxo não passa e aqui tá sem chegar o oxigênio, eu tenho que correr para o hospital. Essa aqui é a melhor medida, tá? Então, injeção inadvertida dentro de vaso sanguíneo bloqueando o fluxo arterial. Resulta em isquemia grave, dor desproporcional e morte do tecido celular. Dependendo de onde acontecer, pode conduzir a pessoa a óbito, que não é nem legal, nem desejável para a nossa aplicação. Então, gente, o que acontece? Os preenchedores, como o ácido hialurônico, eles fazem sinais aqui, ó, de oclusão iminente. Se você começou a fazer o preenchimento, está percebendo que aquela região está ficando esbranquiçada e ela não está voltando a ficar rosinha, vermelhinha, né, conforme o fototipo da pessoa aí, né? Isso é um indicativo de que está acontecendo uma complicação, né? É uma intercorrência, o branqueamento, mas se ele continua, eu tenho uma complicação. No caso de preenchimento labial, uma massagem pode ser suficiente para espalhar o produto e evitar esse branqueamento, né? Se eu não conseguir, aí eu posso fazer intervenção química usando a descompressão a partir da enzima hialuronidase. Para o fio de tração, que é agora a última parte que a gente vai fazer da nossa aula para a gente terminar, se eu faço a aplicação no plano errado, por exemplo, eu coloquei o fio muito superficial, eu posso gerar ondulações, você consegue ver o fio, que é uma intercorrência nada desejável, tá? Eu vou ter que ali fazer um piquezinho e puxar aquele fio, tirar ele e colocar ele novamente. Colocar outro, na verdade, né? Fazer uma nova aplicação. Se eu errar na ancoragem, lá no periósteo, eu posso fazer também um repuxamento mecânico. Ficar muito juntinho aqui, ó, fazendo muita ruguinha. Se não é muito extremo, quando a pessoa for fazendo aqui, ó, as conversas dela, o negócio vai se acomodando e se colocando no lugar. Mas se passou um tempo, aquilo não foi resolvido, eu vou precisar, né, reavaliar ali a situação da minha cliente, né? Se eu tiver falha de asepsia, eu posso ter uma rápida evolução do quadro clínico para algum abscesso infeccioso profundo, com necessidade de antibiótico, anti-inflamatório, corticóide, intervenção médica, né? Então, eu preciso estar sempre ciente aí das minhas questões de aplicação. Em alguns casos, eu posso simplesmente atingir algum vaso aqui, ó, e causar uma microhemorragia, o que não é legal. Então, tem que saber o plano exato de onde vai ser a ancoragem desse fio de PDO, tá? Falando um pouco a respeito dele, né? Ele vai servir para bioestimular, para preencher, para sustentar. Tem sido muito tratado aí frente aos casos de arquitetura facial. Aqui mesmo, ó, a gente tem, né, um exemplo que eu trouxe para vocês, né, que é o jeito certo de a gente colocar os pacientes, sempre procurar aí, ó, manter a integridade deles, né? Aqui, como é uma aula, eu deixei alguns sem porque eu queria que vocês vissem o resultado, mas, por exemplo, o ideal é a gente sempre resguardar a identidade da paciente. Aí, assim, aquela história, né? Você tem que conversar com ele e perguntar, olha, você pode assinar esse termo aqui de uso de imagem? Porque se ele assinou o termo, tá mais tranquilo. Mas se ele fala, eu vou deixar usar, mas eu quero, por exemplo, que você faça de um jeito que não consiga me identificar de imediato. Então, isso aqui são alternativas que a gente tem, tá? Então, aqui mostrando para vocês, ó, tanto que a gente melhorou aqui, ó, o contorninho, né? Região de jaws aqui, ó, consegui minimizar com o uso. Olha isso aqui, gente, o jeito que tava. Olha depois da aplicação, tanto que melhorou. Então, eu posso fazer esse fio de sustentação aqui antes da linha aqui, ó, ligamentar que a gente tem, certo? São opções para a gente poder usar. Então, os fios de PDO, aqui eu trouxe alguns exemplos de imagem para vocês verem o jeito que eles são comercializados, são fios absorvíveis. A gente não aplica fios que não são absorvíveis. E eles são compostos de um componente que se chama polidiaxanona. Como o nome é muito complexo, a gente usa mais o termo PDO, tá? Polidiaxanona. Eles são biocompatíveis, ou seja, o seu corpo vai reabsorver eles
podendo ser usados também polímeros de ácido polilático, polilactídeo com caprolactona. E a função deles é promover um efeito lifting, ou seja, reduzir aqui, ó, a flacidez, deixar a gente com o rostinho mais novinho, jovial, né, de sustentação. Estimulando produção, por exemplo, de colágeno na pele ao longo do tempo. Aqui mostrando para vocês, eu posso aplicar ele de diferentes formas, em um único sentido, por exemplo, aqui, ó, para minimizar sucos das rugas de Wi-Fi. Eu posso fazer aqui, ó, o jogo da velha. Eu posso colocar ele em forma de leque, em um sentido, um lado de um lado para o outro lado para o outro, entendeu? E eu vou encontrar diferentes jeitos dele. Você vê, ele vem, esse aqui, por exemplo, é um de agulha que a gente aplica. Então, ele vem, ó, vários fiozinhos. Ele é um filete, tá vendo? Um leque. Quando eu enfiar, na hora que eu voltar a seringa, ele vai ficar ancorado lá no local, de acordo com o plano que eu estou aplicando. Então, a polidiaxonona é um fio de sutura monofilamentar biodegradável. Vai levar ali entre 4 e 6 meses para poder ser absorvido pelo corpo. Geralmente, a gente não tem efeitos colaterais ou alérgicos. O material vai ser convertido em água e dióxido de carbono, não deixando resíduos através do processo de hidrólise. Na região tratada, ocorre formação de novas fibras de colágeno, neovascularização, produção de fatores de crescimento, que vão estar trabalhando ali na renovação, regeneração da face, né? No caso que a gente está falando. Então, aqui mostrando para vocês diferentes direções que eu posso usar para poder fazer a aplicação desses fios. Aqui mostrando para vocês que eu posso ter fios que são à base de agulha. Eu, particularmente, acho os fios de agulha muito mais fácil de aplicar do que quando é uma cânula, tá? Eu posso usar a cânula também. Quando você tem os fios de PDO liso, normalmente você pode aplicar em qualquer área do rosto, do corpo. E a finalidade básica do liso, ou seja, como se fosse uma linha de anzol, tá? O fio. Não tem nada na estruturazinha dele, ele é fininho, e aí ele vai ali ser decomposto para estimular a produção de colágeno. Então, ele ajuda a melhorar a qualidade de pele, ele ajuda a melhorar a cicatriz de acne para quem tem a cicatriz, ajuda a suavizar rugas, é muito bacana. Aqui mostrando para vocês, né? Tanto formas da gente aplicar, como algumas aplicações com agulha. Normalmente, quando a gente tem esse tanto assim de uma vez, é a agulha que a gente está usando, tá? Para fazer a aplicação. Aí, então, eu posso ter ele liso ou ele espiculado. Os espiculados, eles vão ter um monte de, tipo uns espinhos em volta ali do fio. Por quê? Para usar, para fazer a ancoragem. Então, por exemplo, o liso, né? Eu posso usar em vários lugares. Por exemplo, pálpebra inferior. Olha aqui a mulher fazendo aqui, ó, para melhorar. Que é as rugas entre as sobrancelhas e rugas ao redor da boca, por exemplo, aqui no código de barras. Já os especulados ou com garra, eles vão ser aplicados ali em áreas distintas para causar efeito de tração e sustentação, sendo a quantidade normalmente menor do que dos fios lisos, certo? Os efeitos, eles vão ser, né, finais, ser notórios ali por volta dos 6 a 9 meses, né? Quando você aplica, pode ficar um leve inchaço e vermelhidão na zona tratada, pode formar hematoma no ponto do pertuito. Então, você vai recomendar o quê? O uso de compressa gelada na zona tratada nas primeiras 24, 48 horas após o procedimento. Não vamos massagear a região, aqui a gente não massageia de forma nenhuma. Nem vamos pressionar ou realizar movimento muito excessivo na área por 3 ou 5 dias. E também é contraindicado aí fazer exercício físico aí muito intenso em alguns dias, poucos dias aí a seguir. O fio ele se mantém por até 6 meses, mas o processo inflamatório pela indução de colágeno pode se estender por até 2 anos. Então, a durabilidade dos fios, é claro que vai depender do indivíduo, da rotina que ele tem, fatores epigenéticos, né? Para ver aí, a durabilidade, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu subir um pouquinho.
arquitetura e profundidade. Aqui eu estou mostrando diferentes níveis e vendo aqui mais ou menos quando que eu posso fazer a aplicação. Então, aqui a gente tem epiderme, derme, subcutâneo, a região do ismas, né? Que é a musculatura aponeurótica, né? Que vai de ligamento aqui que a gente tem, que vai ligar. O próprio músculo, né? E o osso. Então, ó, no caso de fios, quando fica superficial, é porque eu fiz o alvo incorreto. Se eu fiz um plano excessivamente superficial, eu vou ter aqui, ó, complicações estéticas que a pessoa vai falar, não, você pode arrancar isso aqui agora, porque eu não tô gostando. E ela tá no direito dela, porque o fio fica visível quando ela sorri, quando ela conversa. Vai parecer aquele parasito que a gente tem que chama larva migras andando pelo corpo, misericórdia, né? Ou mesmo ficar repuxando ali, incomodando a pessoa. Fora que aquilo ali é um ponto que pode ter multiplicação bacteriana. Então, você precisa fazer o quê? Remover. E lá no plano profundo, né? Você tem que ver a questão, né, de evitar algum vaso sanguíneo ou machucar, por exemplo, o músculo. Então, ou atingir um nervo, né? E aí você pode ter complicação, por exemplo, de alteração da expressão da pessoa. Então, o alvo correto aqui, onde ocorre a ancoragem ideal, o fio estimula colágeno e fica camuflado pela gordura, permitindo uma tração limpa, tá? É claro que a gente vai ter os casos aqui de sustentação que a gente vai fazer lá no periósteo, tá? Então, para esse último nível aqui é mais a nível de evitar problemática. Porque a aplicação do fio a nível superficial é mais tranquila do que quando eu uso o fio a nível mais profundo, de periósteo no caso. Ok? Ondulações a gente chama de hip, né? O fio colocado na derme não possui gordura para camuflar. As pregas e depressões na pele altamente visíveis e palpáveis, especialmente durante a mímica facial. Extrusão, quando você começa a rejeitar, né? Ou falta profundidade, faz ponta do fio perfurar a pele. Então, a gente tem uma sacadinha aí, ó, de fazer o perturto num espaço maior do que o tamanho do fio, porque na hora que você estiver voltando a seringa ou a cânula, dá tempo dele correr todinho dentro da pele da pessoa e você evita esse tipo de problema. Então, aqui vira o quê? Uma porta de entrada direta para bactéria, infecção grave, exige remoção imediata, né? Ou o fato dele migrar. Por quê? Quebra das espículas ou tração em planos sem resistência. O material se desloca do vetor de injeção original, gerando assimetria ou deformidades palpáveis. A diferença, né, entre um acidente e uma sequela permanente é a velocidade da reação clínica. O que eu falo para vocês? Enquanto está com uma isquemia, eu consigo reverter. Se chegou a nível de necrose, eu já tenho mais dificuldade. Então, não posso negligenciar sinais, sintomas de forma nenhuma. O ideal é o quê? Identificar de forma precoce qualquer sinal de dor aguda, desproporcional. Ah, eu tô sentindo muita dor de um lado, o outro lado tá tranquilo. E eu tô observando que tá branqueando o tecido aqui, ó. Ah, já começou a ficar roxo. Quando começa a ficar roxo é porque eu já tô entrando em uma necrose, tá? Definir diagnóstico diferencial, então separar rapidamente o que é uma reação transitória, por exemplo, um edema alérgico. Quem faz, por exemplo, o uso de lidotópica, né, ela pode ali dar um edema por conta da pomada, não que é por causa do preenchimento labial que você fez. Então, nós temos que saber a diferença, porque nesse caso eu tenho que esperar passar o efeito da lido para eu ver o efeito ali do preenchimento, tá? Mas, se é uma emergência vascular grave ou infecção latente, aí eu já tenho que ter uma intervenção. E o AGIR, que é o protocolo de reversão, acionar a conduta clínica baseada na anatomia e de acordo com o procedimento realizado. Hialuronidase para o ácido hialurônico, uso de corticoide, massagem vigorosa, necessidade de antibiótico terapia. Nunca, jamais, de forma nenhuma, abandonar o paciente. Então, pessoal, esse, né, é o fim
da nossa aula. Eu espero aí que vocês tenham tirado proveito, conseguido estudar, entender esses 3 procedimentos. E lembre-se sempre, a excelência estética começa exatamente onde termina a margem de erro. Para quem está pensando em trabalhar com esses procedimentos, eu desejo aí, né, boa sorte, mas que vocês principalmente tenham consciência sobre a importância desses procedimentos na vida de uma pessoa, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, quando a gente tem problemas. Se dediquem ao máximo, estudem bastante e entendam toda essa tríade relacionada com o bioterreno da pessoa, a anatomia, de onde a gente pode ir, a metodologia dos procedimentos e como a gente vai fazer a reversão de complicações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, tchau.